E aí a lição traz a palavra desconstrução, a gente já fica entendendo que é o oposto de construção. Construir, desconstruir. E quando o assunto se relaciona à temática bíblica, a gente fica entendendo que o termo desconstrução daquilo que está na Bíblia é algo que nega os valores e os princípios expostos na própria Bíblia Sagrada. Oi? O texto áureo diz que e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. E lhe deu duas funções. Pelo texto áureo, temos aí as duas funções: lavrar o jardim e guardar o jardim. Lavrar e guardar. Então Deus deu atribuições ao homem. Podemos dizer que algumas atribuições que são conferidas ao homem, elas podem ser realizadas pela mulher, sem problema nenhum, tá? Mas existem atribuições específicas dadas por Deus ao homem, que quando o homem não assume essa atribuição, ele fica em débito com Deus. A verdade prática vai nos informar que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Virilidade, responsabilidade e liderança. Então a temática desse trimestre, o pastor Josué já expôs no início, é a Igreja de Cristo, o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, meus amados, foi proposto pelo comentarista para esta lição 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a masculinidade bíblica. E esse tópico foi subdividido em 3 subtópicos, que fala da criação divina do ser humano, das características da masculinidade e a liderança masculina. No tópico intermediário, ou seja, no tópico 2, o comentarista fala sobre a erosão da masculinidade. É outra palavra nova, né? Primeiro foi desconstrução, agora a erosão, tá? Um fenômeno que acontece muito no inverno, dado o volume de chuvas em determinado lugar. Mas dentro do que está aqui proposto, a erosão da masculinidade vai falar da apologia à homossexualidade. Apologia é uma divulgação pública de algo que se quer dar conhecimento e se espera uma prática reiterada daquilo que se propaga. Então a apologia à homossexualidade é a mesma coisa que dizer que praticar a homossexualidade é coisa natural, comum. E como a gente está falando da desconstrução da masculinidade, a gente vai entendendo que do aspecto comportamental do homem, isso é uma anomalia, por que não dizer uma violação aos princípios bíblicos atribuídos por Deus ao homem. Depois o comentarista vai entrar na seara da responsabilidade. Ele vai usar um termo que nós usamos muito na área jurídica.
As pessoas, quando erram e se procura apurar, investigar a natureza dos erros, a gente vai chegar às seguintes conclusões: o erro foi cometido por negligência, imprudência ou imperícia. Todos os erros cometidos pelo ser humano têm que ser nessas três frentes: negligência, imprudência ou imperícia, para ficar mais assentado o entendimento. A mãe coloca uma panela de pressão para cozinhar o feijão e tem criança e não vigia. A criança fica passando para lá e para cá perto do fogão. Se a criança passa, toca no fogão e a panela de pressão cai por cima dele, qual foi o tipo de erro cometido pela mãe? Imprudência ou negligência ou imperícia. Imperícia não tem nada a ver, tá? Ou foi imprudência ou foi negligência? Eu acho que é mais negligência. Eu passo o sinal vermelho, atropelo uma pessoa, mas não tinha habilitação, é imperícia, porque eu não tinha a carta que me permite dirigir. E se eu tivesse, já não é imperícia, já seria imprudência, porque o sinal estava vermelho. Tentei falar aqui da negligência da responsabilidade. A responsabilidade negligenciada quer dizer, é deixar de fazer o que tem que fazer. Então parece que tem muito homem negligente, né? Preguiçoso, não quer trabalhar. Deus não fez o homem para ficar se balançando na rede, não, foi para trabalhar. Tem que trabalhar, vai ter com a formiga, preguiçoso, né? O homem foi feito para trabalhar. E a mulher também. Claro. Você vai preencher um cadastro no banco, aí diz assim, dentro do cadastro, aí você dá o seu nome, seus dados, trabalha assim, função, aí coloca lá. Quero saber a renda familiar. Esposa trabalha, coloca não. Na verdade, a pergunta é que está formulada errada. É para saber se a mulher tem renda. Aí você diria não, porque trabalha muitas vezes mais do que os homens. Quem vai dar aula domingo aí? É porque eu tenho que ter cuidado hoje, porque hoje eu estou fazendo a apologia masculina, né? E domingo que vem a apologia feminina, e a gente tem que ficar aqui, cada um no seu quadrado, né? Estou dizendo que a mulher, não estou defendendo a mulher, estou dizendo que a mulher trabalha, tá certo? Então a mulher trabalha em quê? A minha mulher não trabalha, o que é isso? Trabalha, só não é remunerada, né? Tanto é que se você deixar a sua mulher, foi embora de casa, se juntar com outra, e ela pedir pensão alimentícia, mesmo não tendo filho, o juiz vai dar. Por quê? Porque ela constituiu uma vida ao teu lado, o que você tem hoje dependeu dela. Porque se não fosse casado com ela, estava pagando uma empregada doméstica. É esse entendimento. Portanto, ela merece ser recompensada pelo tempo que perdeu ao lado de você, seu irresponsável, né? Vai sobrar pra gente hoje, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Era para ser domingo a minha vez, né? Mas houve aí a escola bíblica de férias. Então, a negligência da responsabilidade. E por último, uma coisa que eu queria tanto ouvir de uma autoridade eclesiástica, eu queria tanto ouvir de uma autoridade eclesiástica: crise de liderança. Nós estamos sofrendo uma crise de liderança. Muito se fala de liderança, mas pouca gente sabe o que é liderança. Por exemplo, o motorista de ônibus que leva o povo de Maracanaú a Fortaleza é um líder, né? É um transportador de gente. A liderança pressupõe comando, certo? Para ter facilidade. A liderança pressupõe competência, ética, respeito, autoridade. Tem uma série de características que fazem do líder um líder autêntico.
Um líder não manda, ele comanda. Um líder não aponta, ele se inclui. Um líder não se isenta de responsabilidade, ele entra no processo para ser o responsável. Um líder, ele não cria problema, ele soluciona os problemas. Um líder não é fofoqueiro, porque um líder ele quer fazer a integração dos seus liderados, porque toda casa dividida não subsiste. O melhor trabalho em equipe é aquele em que vocês estão irmanados, associados. Então, nesse sentido, existe realmente, é fato, crise de liderança. Eu poderia, eu nem estou comentando ainda, né? Eu só apontando tópicos e subtópicos, mas a gente vai ver a lição, é rápido. Eu apontaria 2 ou 3 motivos pelos quais nós não temos lideranças autênticas. Primeiro, porque não se forma a liderança como se deveria formar. Alguém desponta com algum conhecimento e a pessoa já coloca na frente de algum trabalho para liderar. Segundo, a gente não testa as pessoas para exercer algum cargo de liderança. A gente coloca a pessoa que a gente entende que vai poder dar certo. É o famoso achismo. Eu acho que se colocar irmã fulano e tal na frente do conjunto vai dar certo. É o achismo. Você não tem evidências fáticas, comprobatórias de que aquela pessoa vai dar certo. Por exemplo, se não deu certo com o departamento de criança, vai dar certo com o departamento de senhoras? Me diz a probabilidade de dar certo. Não deu certo com o presbítero, vai dar certo com o evangelista? Então eu tenho que ter um histórico. Não é porque eu estou precisando de que vou colocar A ou B. Vai ficar vago enquanto Deus não providenciar alguém para o cargo. O problema é que a gente não quer ver cargo vago. Todos os cargos precisam ser ocupados, guardadas as devidas proporções. Estou lá no interiorzinho, tem ninguém para dar aula na escola dominical. Teu irmão que terminou a 8ª série, se não tem ninguém, vai tu mesmo. Fazer o quê? Mas aí é uma excepcionalidade. Mas onde eu tenho um celeiro de pessoas capazes de falar bem em público, consegue estudar e assimilar e interpretar textos bíblicos, comedor de Bíblia pela madrugada. Comedor de Bíblia pela madrugada. Testa esse camarada aí. E outra coisa, a gente precisa formar os nossos sucessores. O problema é que eu tenho um líder bom aqui e ele não faz o sucessor. Aí ele vai embora e a gente fica à deriva. Não tem alguém para substituir, pelo menos a altura. Ou porque a gente não quer ter alguém para seguir os passos da gente, ou a gente tem a intenção de ficar ad eterno no cargo. Mas não existe ninguém substituível. É a segunda, né? Pois é. Não existe ninguém insubstituível em lugar nenhum. Rapaz, que o Senhor conserve, né, essa pessoa como meu chefe, porque se ele sair, não sei o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, porque ele já está fazendo o seu substituto, e o substituto que quer assumir com responsabilidade, ele aprendeu tudo de bom com o seu chefe imediato. Então, liderança a gente não toma, liderança a gente conquista. E todo líder tem que ter carisma. Para ser líder não precisa ser cara de limão, não. Basta saber se comportar, saber entrar e sair no meio do povo, não discriminar as pessoas, tratar todos de maneira igualitária. Isso é o papel de um líder. Mas ele vai dizer alguma coisa aqui a mais, tá? E por último, no tópico 2, não, era o último, né? No tópico 3, Boaz é o título do moço, é o nome do moço que vamos tomar como símbolo bíblico de masculinidade. Interessante, pastor Francisco, que no livro do comentarista, ele dá 3 tópicos, só trouxe 2 para a revista, né? Só trouxe o modelo de generosidade e o modelo de responsabilidade. Essa introdução é minha, não é a da lição. Agora vamos para a introdução da lição. Foi maior do que a da lição, não foi?
É porque eu não quero perder tempo com a introdução da lição. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Vocês já observaram que eu gosto de explorar as palavras, né? Porque quando alguém escreve, não escreve por escrever, escreve porque quer transmitir mensagem. A palavra que você tem que pegar aí é a palavra ruptura. Eu soube que a irmã Maria teve uma ruptura com o irmão José. O que é que eu quis dizer com isso? Qual foi a mensagem que eu quis transmitir? Se separou. É porque eu quero falar bonito. Em vez de separar, que é tão comum, eu disse que a irmã Maria teve uma ruptura com o irmão José. Então nós temos um estilo de linguagem. E aí eu faço aqui uma ressalva. A linguagem, ela tem que se adequar ao meio onde você está. A minha linguagem em casa não pode ser da igreja não pode ser do trabalho. A linguagem tem que ser a do ambiente. Ele está escrevendo, ele não sabe quem vai ler, não sabe qual é o nível cultural da nossa classe. Qual é o papel do professor? Analisar a média da cultura da sua classe e tentar transmitir aquelas palavras que talvez algum aluno saia daqui sem nunca entender o que é que significa ruptura. É quebra, é apartar-se. Então, o conceito progressista de quebra dos padrões bíblicos também atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. São questionados porque não são aceitos como verdades absolutas. A Bíblia contém verdades absolutas ou relativas? Absolutas. O que é uma verdade absoluta? É uma verdade irrefutável. Você pode contestar tudo, menos o que a Bíblia diz. E contesta se você não acreditar na Bíblia. Mas se não acredita na Bíblia, não é crente. E se não é crente, reticências, porque a gente não pode falar. Está gravado, né? Vamos lá. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada em um modelo bíblico de homem desconstruído. Quem é macho aqui diz amém. Olha aí como está fraco. Ninguém quer assumir a masculinidade. Nem eu que não disse ainda, né? Amém. Então vamos mudar. Quem é macho, levanta a mão. Aí, o irmão ali é homem, ele não é macho, tá certo? Deus criou homem ou criou macho? Macho. Por que a gente tem vergonha de dizer que é macho? Tem alguns machos que são machucados, né? Macho é homem, viril. Aí viril é porque é musculoso, né? É aquele bichão de academia, né? Vai nessa. Ali às vezes ele é bombado. Meu pastor Francisco, ele é bombado, ele toma vacina de cavalo. O viril, no sentido natural, é uma pessoa saudável, uma pessoa de boa aparência, de boa atitude, de bom comportamento, ou como diz o texto, com um Boaz generoso. Ele é capaz de dormir com a mulher viúva e não incomodá-la. Você é viril? Eu sou viril, eu vou dispensar. O viril não quer dizer imoral. Isso tem nada a ver, tá? Eita, que o negócio vai pegar fogo, né? Então, relativizando, rapaz, esse negócio de ser homem, macho ou fêmea, isso é coisa que é construída por um processo de evolução cultural. Quando a gente nasce com sexo neutro. O menino não sabe se é menino e a menina não sabe se é menina. Vai pensando nisso. Eu tenho uma ideia diferente. Meninozinho pequeno, acorda ainda seus 3, 4 meses, tá certo? Ele quer fazer o pipizinho dele e o órgãozinho dele está ereto. Aí todo mundo diz, ele quer fazer xixi. Não, aquilo já são hormônios iniciais do que ele é. Então ele é macho. E a mãe fica dizendo, é só para depois do xixi volta normal. É porque ele é macho. Por que a menina não fica também? Gente, relativizar a masculinidade é contrariar os princípios bíblicos. Nessa lição apresentaremos o mandato errado. É mandato, corrija. Mandato é uma coisa, mandado é outra.
Você dá para um advogado uma procuração, você dá um mandato, ele vai agir no teu nome. Eu digo, irmão, que pode gravar, porque eu permiti, eu fiz um mandado, é uma ordem. Então, voltando aqui, nessa sessão apresentaremos o mandado divino para o homem, ou seja, uma ordem divina para o homem. As ofensivas da desmasculinização. Interessante que no livro dele está certo. No livro está certo. Então deve ter sido erro do Word, né? E o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Pronto, essa é a introdução. Vamos lá. 9h50, me ajudem aí até 10h40, dá o quê? 50 minutos. Divida 50 minutos por 3, dá 18, 17, né? Em média 17 minutos cada tópico, acho que dá certo. Vamos lá, eu vou tentar fazer. Eu me programei em casa, já furei uns 6 minutos já. Vamos ver. A masculinidade bíblica, subtópico 1, a criação divina do ser humano. O que for óbvio, eu não vou perguntar a vocês, mas o que for precisa a gente melhorar, a gente pergunta, tá? Vamos lá. Deus é o criador de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Alguma dúvida? É lógico, né? Pronto. A Escritura registra que ele, Deus, criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Macho e fêmea, homem e mulher. Alguma dúvida? Quem é mulher diz amém. Amém. As mulheres estão ganhando a gente, né? Coisa boa. E quem não é uma coisa nem outra? Diga misericórdia. Foi sem querer, né? Quem não é uma coisa nem outra é exatamente o assunto que a gente está lendo aqui e complementando do próximo livro, né? Gente, vocês gostam de verdade ou meia verdade? No meio evangélico tem pessoas que estão em cima do muro. No nosso meio tem pessoas que estão agindo exatamente do jeito que a cultura humana ou do mundo permite. Não, na igreja não tem. Tem. Agora é uma coisa que psicólogo não resolve, tá? Psicoterapeuta não resolve, só Deus. Bom, eu fui muito radical, só Deus. Deixa eu voltar um pouquinho a fita. Quem foi que fez essa pessoa entrar nesse estado? Foi ela mesma? Então vai ter que sair com seus próprios pés. Deus pode ter misericórdia, mas pegar na mão e tirar lá da... Irmão, eu perdi a vontade de gostar de homem. Eu tenho atração medonha por mulher. É do diabo. Já começou? Não. Pede o jeito, a misericórdia de Deus. Irmão, não vejo mais graça em mulher. Meu negócio agora é a gente de barba. Como é que é, barba? Pede a misericórdia de Deus. Já tem experiência? Não, mas vê aquele formigamento dentro de mim. Tira a formiga, tira o besouro, tira a barata, tira tudo. Pelo amor de Deus. Gente, desejo é coisa controlável, basta ter autocontrole, e autocontrole só pelo Espírito de Deus. Se a gente quisesse fazer o que tem desejo de fazer, nós seríamos uma sociedade irresponsável e desenfreada. No zap da igreja, foi da diretoria e dos supervisores, passaram uma informação de que a igreja em São Paulo, hoje, eu não sei quando é que está fazendo um casamento, ou não sei o que de casais, e está exibindo lá no vídeo um rapaz, maior ou menor, abraçado com o outro, entrando no ambiente. Eu digo assim, aí alguém depois colocou, isso também está acontecendo aqui em Fortaleza ou no Ceará. Esse primeiro de era da igreja Bethesda, deu o nome, se deu o nome é público. Vá lá e busque lá no nosso zap. Gente, o pastor Ricardo Gondim foi o melhor exemplo de doutrinador desse estado. A Bíblia fala que no fim dos dias nós teremos a apostar. O que é apostasia? É negar os princípios cristãos, é ir por outro caminho.
é relativizar o que está na Bíblia. Então, nesse sentido, gente, não dá para a gente dizer que no nosso meio não existe pessoa que defenda isso. Sou professor de escola do Estado. Eu estou sendo doutrinado a não tocar nesse assunto. Tá certo, lá é para dar aula. Não discutir isso, tá certo, para dar aula. Agora, não aceite que lá alguém vá fazer isso. Direitos iguais. Eu não estou falando, também não vou permitir alguém falar dentro da minha sala. Eu posso dar uma palestra aqui de 10 minutos na sua aula para falar sobre qual é o assunto? Sobre o movimento feminista que a gente vai realizar no pátio da universidade. Peraí, depois, na outra aula de outro professor, você faz isso. Aqui você me conhece. Aqui tem a autoridade de Deus. Eu sou um embaixador do céu. Isso é meu título. Eu sou professor, mas eu tenho o direito de dominar a classe e dar a minha aula sem qualquer doutrinação ideológica. 26 anos de Universidade Federal, nunca chegou alguém com esse tipo de proposta para mim. Porque no primeiro dia de aula eu digo, olha gente, eu sou isso, sou aquilo, além de tudo isso, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Já fiz casamento, dei palestra para casal, só falta dizer que sou monogâmico, né? Monogâmico, casamento indissolúvel e até que a morte ser casado para. Mas como não é aula de sociologia, é aula de direito, a gente vai dar logo a ficha. Aí aparece aqui um gatinho, uma gatinha pintada. Eu também sou da igreja fulano e tal. Dá graças a Deus que tem um senhor aqui. Sim, agora vamos procurar descobrir onde é que está o resto. Tem mais alguém escondido por aí querendo fugir da responsabilidade. Gente, macho e fêmea, homem e mulher, essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Complemento mútuo da união conjugal. O que quer dizer isso? Somente através de um macho, mais uma fêmea, ou um homem, mais uma mulher, eu posso dar continuidade à posteridade. Sem isso, não tem como realizar o projeto de multiplicação da humanidade. E desempenhar o papel divinamente designado por Deus a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Eu tenho a obrigação de proteger a minha esposa, sim ou não? Ou é a minha esposa que tem que me proteger? Filha, me acorde, pelo amor de Deus, estão querendo me atingir. Você não é um homem, você é uma banana. Você veste calça. Irmão, o que é isso? Vamos usar uma linguagem assim mais padronizada. Eu não posso fazer nada. Se tu está pedindo proteção da mulher, é porque tu é frouxo. Não, porque se eu for enfrentar, ele vai me bater. Se me bater, eu vou adoecer. Se eu adoecer, eu não trabalho. Se eu trabalhar, eu não trago comida. Apanha e vai trabalhar. Apanha e vai trabalhar, né? No princípio, as mulheres observavam esses aspectos do homem. O homem é o provedor, é o sustentador, é o guardião. Hoje não. Basta ter alguém para chamar de meu. É? Vai nessa. Então, Deus deu essa atribuição. O homem é o protetor e é o provedor. E tem essa responsabilidade. Se ele transfere, é problema dele e é o tema que a gente está trazendo aqui. Ó. Os peixes, as aves e os outros animais foram produzidos, cada um segundo a sua espécie. Mas o homem, Deus fez um protótipo. Desse protótipo tirou a mulher, tirando da costela. Ou seja, vocês são da mesma natureza. Não são da mesma espécie. Ou seja, vocês não têm derivados. Vocês são únicos. Adão, Eva e daí toda a humanidade veio em consequência. Os peixes, as aves e outros seres foram criados, produzidos segundo a sua espécie. Ao criar o ser humano, Deus os fez olhando para si mesmo. Por isso é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Deus fez aves, árvores, plantou o jardim, fez tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Perfeito. Mas uma árvore não parece com Deus. Um peixe não parece com Deus. Um cachorro não parece com Deus. Um cavalo não parece com Deus. O que é que parece com Deus? O homem. Porque foi feita a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez tudo sem ter aqui uma reprodução fidedigna. Ele fez, criou do nada. Fez o peixe, tá? Mas o homem, quando ele criou, ele olhou para si e disse: eu quero o homem desse jeito. Deus vê? Deus vê as coisas?
o homem vê. Deus fala, o homem fala. Deus anda, o homem anda. Deus tem sentimento, o homem tem sentimento. O que é que o homem tem que Deus não tem originariamente? Então o homem foi criado exatamente do jeito que Deus é. Agora o homem pegou daí para frente, perdeu as características Sabia que nós fomos criados para não morrer? Ou coisa boa se a gente não morresse, né? Se não morresse não tinha gente que tinha. Deus sabe trabalhar. Ele não criou anjos, milhares, miríades. Do homem que não pegasse, ele vai ter um monte de Adãozinho no meio do mundo. Glória a Deus. Mas tudo me louvando, me adorando e me glorificando. A criação divina do ser humano foi 2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ok, sem muita referência. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias e essenciais. Está lá no texto áureo: guardar e cultivar e guardar, que está falando especificamente da função primária, né? Esses 2 termos resumem o mandado, agora está certo, viu? O mandado divino para o comportamento masculino. O que é que isso significa, pessoal? Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. E eu estava estudando, eu digo, será que vai sair uma questão desse tipo entre os alunos? O homem é provedor e protetor. O que eu estava pensando? Será que alguém vai perguntar a partir de quando o homem passa a exercer essas 2 funções essenciais? O que eu estava pensando? Eu estou dentro da minha casa, dependo dos meus pais, portanto, meu pai é o provedor, ele é o protetor, estou debaixo, submisso às suas ordens, portanto, lá eu ainda não me preocupo com essas duas tarefas, com essas 2 funções. Só que não dá para pensar nisso do nascimento até a morte. Vai existir um momento em que eu tenho que assumir oficialmente essas 2 funções. Meu pai não assumiu? Sim ou não? Meu avô não assumiu? Nessa sequência vai chegar um dia em que eu vou ter que assumir essas 2 funções. Aí dentro do contexto da lição, quando o comentarista fala sobre a desconstrução da masculinidade, ele vai tocar exatamente nesse ponto. Ou seja, fugindo dessas atribuições, eu estou fugindo da responsabilidade que Deus criou para mim como provedor e protetor. Portanto, eu não quero casar, para não proteger ninguém e nem prover ninguém. Eu não quero ter essa responsabilidade. E aí vem outras questões subjacentes. Por exemplo, se eu, como ser humano, preciso atender às minhas necessidades fisiológicas de diversas naturezas, por exemplo, na área sexual, e não quero assumir o papel de protetor ou de provedor, então vamos para o sexo livre e irresponsável. Viu aí o desdobramento? Tudo fugindo de uma responsabilidade e de uma função primária, que na síntese é você exatamente não estar querendo se importar com aquilo que a própria Bíblia diz. Você é responsável, você é o protetor, você é o provedor. Vai chegar uma época que você precisa disso. Então essas 2 funções são inerentes à natureza do homem. Paulo ratifica esse entendimento quando diz que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios 5, 28 e 30. Isso aqui não tem nada a ver com desemprego. Tem nada a ver com desemprego. Eu sei que eu tenho que prover a minha família do que ela precisa. Vem uma crise econômica e eu perco o emprego. Isso é uma fatalidade. Mas você vai procurar, vai continuar procurando, né? Claro. Mas eu continuo com a responsabilidade
de prover a sustentação da minha família. Nesse período eu estou sem atividade laboral, mas eu estou trabalhando, eu estou enviando currículos, eu tenho habilidades, eu quero trabalhar, eu tenho a necessidade de sustentar o meu lar. Eu fui criado numa família, gente, que a gente tinha vergonha até de pedir xícara de açúcar emprestado para adoçar o café. Tomava amargo, mas não pedia emprestado. Não pedia uma xícara. Não, era assim, a gente foi o hábito lá bem de longe. E a gente criou-se nessa situação. Ou seja, o pai sabia que era provedor, e na ausência do que faltava, a gente tinha que ir com o que tinha. Não tem açúcar, café sem açúcar. Não tem café, vamos puxar, porque o açúcar puxar dá certo, né? Não tem pão, vamos na bolacha. Não tem pão nem bolacha, vamos na tapioca. Não tem nenhuma nem outra, coloca a farinha dentro do café. Agora não coloca muito não, senão fica pirão. Ou rapaz, eu quase chorava quando virava pirão, gente. Eu ia procurar um pouquinho de café para melhorar. Tem mais não. E não dá para fazer, acabou o pó. Não tem nem borra para a gente fazer. Uma borra a gente já colocou lá no canteiro. Situação difícil. Mas o pai acordava 6h30, não, amanhã 6h30, papai 5h30, 5 horas já se acordava. Eu aprendi com ele. Quando ele acordar, eu primeiro a fazer o café, eu não perco o café hoje. Era o pai tomando, eu aqui atrás dele. Ele cortava o pão, digo, o maior eu vou tirar porque eu sou primogênito. Quem vem depois, que pague o seu ônus, né? Então, papai provedor, nunca trabalhou de CTPS assinada. Teve 14 filhos e nunca teve um dia de trabalho em carteira assinada. Provedor, gente, responsável pela família. Ou seja, ele era tão responsável que ele vendeu um partido de mandioca. É mandioca que chama? Mandioca mesmo, para dar ração para gado, é mandioca. 50 metros quadrados, vendeu, de eita, vai dar dinheiro que só, ele apurou o dinheiro, só deu para comprar a minha farda do 3º ano primário. E aí, ia fazer uma farinhada aqui, ia dar uns 20 sacos de farinha, mas tem que comprar a tua farda. Eu repeti a 3ª série porque não tinha dinheiro para comprar o livro da Cecília Meirelles. Mas porque ele não era provedor, ele é provedor. Paulo está dizendo que o homem tem a responsabilidade de dar a vida digna à sua família. Então faz essa ressalva: a dignidade é o objeto, é a meta, mas as circunstâncias às vezes não permitem que essa meta seja atingida. Mas não porque o pai ou o homem deixou de exercitar a sua força de trabalho, a sua força laboral. Ele quis, só que as circunstâncias levaram a esse comportamento, né? Essa forma aí diferenciada. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Gente, o pessoal aí da sociologia confunde a diferenciação de papel do homem e da mulher, mas estritamente voltada para o homem, chamando essa responsabilidade de machismo. Chame sociólogos para assistir um casamento do pastor João, por exemplo, e mandem ele esperar que o pastor João vai explicar a submissão da mulher à luz da Bíblia. Nos 2, 3 primeiros minutos, os sociólogos vão pedir licença e vão embora. Eu já presenciei isso, tá? É fato. Depois a pessoa justificou: no tempo que a gente está, esse texto aí não pode ser aplicado nem com qualquer explicação que se queira dar. Espera aí, a submissão aqui é do Senhor e com amor. Não é uma imposição do homem sobre a mulher. A imposição do homem sobre a mulher, exatamente isso é machismo. Faça isso, faça aquilo, não vá, não tenha, não come, não coma, não compre, não use. Essas imposições parecem ser machismo, mas todas as decisões tomadas em conjunto entre o homem e a sua respectiva esposa, isso é amor, isso é compatibilização de comportamento. É honra, né? É honra, é dignidade. Você, numa sociedade em que fala-se tanto de machismo, até o tom da voz tem que ser moderado. Tá certo, gente? O tom da voz tem que ser moderado. A gente pensa que a agressão à mulher dentro do lar
que estão nas estatísticas do IBGE são roncha, é roncha que chama? Marca? Aquelas marcas, hematomas, aquilo ali, olho roxo, não, gente. As agressões podem ser físicas, psíquicas, morais e até verbais. Ou seja, muitos chamam isso de patriarcado, né? Eles condenam, né, a cultura patriarcal, ou seja, os direitos são iguais. Claro, está no artigo 5º da Constituição, que os direitos são iguais. Isso ninguém pode refutar. Está na nossa Constituição. Agora, sob o pretexto de dizer que o homem é o cabeça do casal, eu só posso usar fundamento bíblico. Por quê? A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Certo ou errado? Certo. Cristo é a cabeça da igreja. E o homem é a cabeça da mulher. Sempre haverá a necessidade de um líder em qualquer segmento, gente. Tem que ter um líder. Uma comunidade sem liderança vira anarquia. Uma sociedade sem liderança vira anarquia. Todo mundo faz o que quer. E na hora de reclamar, reclama de quem? Vai reclamar o bispo. E o bispo diz: eu não sou dessa diocese. O bispo vai querer tirar a responsabilidade dele, né? Então, o machismo tem nada a ver com a condição que Deus deu ao homem de exercer o papel de líder do lar. 3. A liderança masculina. Eu acredito que as características da masculinidade estão muito patente, né? É provedor, homem é provedor e tudo na letra P fica fácil. Provedor e protetor, ficou fácil. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Alguma dúvida com isso? Não, né? Quando você se deparar com a situação de um crente, um casal crente, e que na casa desse casal, quem manda é a mulher, o que é que você tem coragem de dizer para a irmã ou para o irmão? Vá para a escola dominical. Ou revise a lição número 6 do dia 6 de agosto. E lá você vai descobrir qual é o papel da masculinidade, depois da papel feminino, né? Gente, a mulher pode dar opinião ao marido? Não só pode, como deve. Ninguém nunca está com 100% da razão. Quem acha que tem 100% da razão, esse é tolo. Sempre há necessidade de amadurecimento daquilo que nós estamos querendo fazer. E uma opinião de terceiro fortalece a nossa tomada de decisão. Por que é que vocês acham? Por que as sociedades anônimas só decidem questões estratégicas do negócio em uma Assembleia Geral? O presidente do Conselho de Administração podia tomar a decisão: ó, vamos mudar de negócio, não mais vender abacate não, vender abacaxi. Ele é o presidente do Conselho, mas ele reúne todo o Conselho de Administração, reúne a diretoria e toma a decisão coletiva. Por que é que aqui nós temos um estatuto e o pastor João não toma decisão sozinho? Porque nós temos decisões colegiadas. Porque assentou-se na vida em sociedade que a decisão colegiada é a melhor decisão. Porque sai de uma pluralidade de entendimentos. E não quer dizer que você vai ser voto vencido, não. Porque se você não estiver de acordo com a coletividade do grupo, você pode votar e dizer porque está votando contra. Você pode ser dissidente. Eu não concordo com esse cidadão, seu presidente, porque ele já foi julgado pelo Tribunal de Contas e tem irregularidade. Portanto, eu acho que ele vai fazer coisa errada e vota contra. Mas foi 9-1, então ele vai ser o presidente. Mas você está sabendo que se houver coisa errada, o teu voto está consignado nos anais da companhia. Então a decisão dentro de um ambiente familiar, onde marido e mulher se entendem e tomam a decisão, evita até uma futura responsabilização individual. Ou seja, deu certo? Deus abençoe, nós acertamos. Deu errado? Misericórdia, Senhor, nós erramos.
Porque o que existe por aí de gente diz assim, eu não disse, sujeitinho aqui não dava certo, mas tu tem a cabeça dura, isso não vale não. Vale não. Ele é o líder, tudo bem. Você deu a sua opinião, ele não aceitou. O que é que ele tem que dizer para você? Você deu a opinião, ele fez do jeito dele. Gente, não existe bônus sem ônus. Todo e qualquer papel de líder traz o fator positivo. Eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o gerente, mas aliado a isso tem uma responsabilidade pelo cargo. Então você assume o bônus de ser o que é, mas leva contigo a responsabilidade. Então o homem, como líder, ele tem responsabilidade e não pode abrir mão disso. Mas veja bem, o não abrir mão tem que ser melhor explicado. Quer dizer, o não abrir mão ele vai sempre tomar a decisão, e a decisão que ele tomar pode ser a dele, em conjunto com a esposa, ou ele pode tomar a decisão baseada no que a esposa o aconselhou, mas foi ele que tomou a decisão. Eu resolvi chamar o irmão fulano aqui para ser diácono, porque a minha mulher disse que ele é um ótimo obreiro. Certo ou errado? Errado. Omite isso. Precisa o povo saber? Mas na essência foi ela que disse, mas o povo não precisa saber, tu é o líder, a prestação de conta é tua. Como os meios pelos quais tu chegou, irmão, que vai levá-lo ao diaconato, isso não interessa para o povo, interessa que ele agora é diácono e você o nomeou. Se alguém um dia descobrir que foi ela, mas aí descobriu de maneira extraoficial, e o que está fora do oficial não tem valor. Foi conversa de bastidores. A gente às vezes quer tomar uma decisão, tá certo? E quer dizer quem foi que deu a opinião, ou quem foi que deu a sugestão. Presta atenção, assume, você não é o líder. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. A igreja no sentido coletivo. E o homem é a cabeça da mulher. Mas aí o mundo, na contramão dos valores cristãos, vem dizendo que o movimento feminista de viés neomarxista, eu devia explicar isso aqui, né, pastor? Muito sociológico, né? E passar aqui explicando dá tempo não. Considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, a gente sabe o que é falácia? Às vezes tem umas pregações que são falácia, né? As pregações você vai ler falácia. Espreme, não sai nada. O apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. O Senhor, para nos fazer servo, o Senhor, ele bate na gente. Bate literalmente. Ele ensina, ele mostra o caminho, ele é paciente, ele é longânimo, né? Ele usa de palavras agressivas, não, arrepende, lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, senão eu virei a ti e te tirarei do teu castiçal. É assim que ele fala. Alguma coisa você pode dizer assim, olha, põe a tua casa em ordem. É normal, a casa está em desordem, quem tem que fazer o quê? Põe a tua casa em ordem. Não é ameaça. Ele está encontrando uma situação que ele não quer daquele jeito. Ele nunca faz ameaça. Ele nunca nos agride com palavras. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Com gesto. Não, eu estou enfermo porque o Senhor me colocou no leito da enfermidade. Vamos procurar a história direitinho, que talvez não seja o que você queira dizer. Não foi bem isso. Deus te quer com saúde, Deus te quer em paz, Deus te quer de pé, põe-te em pé e falarei contigo. Não é assim, Deus quer o melhor para nós, não, gente? Então, não pode pensar que o homem no papel de liderança vai fazer algo diferente do que Cristo fez. Tem que fazer parecido com o que ele fez. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Agora vamos os dois extremos, né? Você tem que ser o líder, o responsável, protetor, provedor. Mas não vem com o negócio de hipocrisia, não. Eu amo tanto a minha mulher que eu sou capaz de dar minha vida por ela. Jesus já deu. Aí a mulher precisa de uma transfusão sanguínea, e ele é o tipo, né? Tem o tipo certo, né? Tipo sanguíneo certo. Assim, eu não vou dar não, porque se eu der sangue eu fico amarelo, anêmico, eu vou ficar com leucemia, eu vou ficar aquele. Peraí. Que ama no meio das consequências, não. Tira esse sangue, quanto é meio litro, só pode ser meio litro, né? 600 no máximo, 600 pode tirar.
Se eu estou dando 600, o senhor vai me dar 1.200. Aí é fazendo um negócio com o senhor, né? Eu dou 600, eu boto mais 600 aqui, fica 1.200. Se ela precisava ter uma reserva, né? Não vale assim não. Sacrifício, gente, é não medir esforços para o bem-estar da companheira. Você está falando de homem, da companheira. Pensou você chegar, o marido, a mulher assim, 11h30 da noite, 23 horas e 30 minutos. Filho, eu estou com uma cólica de morrer e não tenho nada para tomar, mas eu sei que tem farmácia 24 horas lá na Maraponga. E ele tem moto, e a moto é rápido, né? Dá para ir lá, conversa essa, de manhã a gente providencia. Ou sacrifício, vai dormir a noite todinha, já dormiu amanhã, a farmácia vai estar no mesmo lugar, o remédio também, só não sei se a mulher está viva. Um exemplo bem singelo, para mostrar o que é sacrifício. Não precisa dar vida não. É fazer aquilo que está além do normal. Além do normal. Se tivesse lá na cozinha, para pegar na cozinha e colocar dentro do canequinho, do copinho, é fácil demais. É sair arriscando 11h30, passando pela Parangaba, entrando na Maraponga, voltando pelo Novo Murubim, atravessando Esperança, podendo ser assaltado, mas eu fui em nome do amor que eu tenho por ela. Isso é sacrifício? É um exemplo bem singelo. Tem outros exemplos. É nesse sentido, não é da vida, no sentido literal, né? Então, quem ama, cuida. Cuida ou não cuida? Cuida ou não cuida, gente? Cuida. Então, macho, presta atenção. Ponto 2. Eita, comi mais 8 minutos, mas eu vou tirar lá no final. A erosão da masculinidade. Erosão, corrosão, tá? Brecha. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, que é o nosso, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Você é homem? Sim. Você é mulher? Sim. Coloca aí um formulário do banco, ou formulário de solicitação de emprego, uma terceira via. Alguém que queira se posicionar diferentemente do padrão cultural, né, judaico-cristão, tem uma opção lá, outro, aí tem um parêntese com o espaço a discriminar. Você vai dizer o que é. Nome, tem lá o nome e a filiação. No nome tem o nome cível e embaixo o nome social, escolha. Você pode colocar os dois, sem problema, mas se você não quiser constrangimento, coloque só o social. Era João Barbosa da Silva, agora Flores Bela. Então você não coloca João Barbosa, coloca Flores Bela. Só que está tudo associado ao mesmo CPF. Eu vou no CPF na Receita e tem lá João Barbosa da Silva. Aí embaixo, também na Receita, Flores Bela. Quiser fazer uma pesquisa por Flores Bela, tem mais de uma no Brasil, tem, mas tem que ter um complemento para saber qual é a Flores Bela. Mas ele amarra o Flores Bela ao nome cível e o nome cível ao nome da mãe, porque todo mundo pode ter mãe, só não pode, né? Às vezes não tem é pai. Você sabia que no PIS, no COFINS, nos programas sociais, você quando encontra pessoas com o mesmo nome, você vai procurar pela mãe, porque é difícil uma mãe colocar o mesmo nome em dois filhos. Ah, meu filho é gêmeo, esse aqui é João, Zé Maria da Silva, e o outro é Zé Maria da Silva. Só vou botar o S para ficar diferente. Aí não dá, né? Aí é muita criatividade. E lá na escola eu encontrei encontrou dois casos, uma Cleidiane e uma Cleidiana. Só o N, o E e o A. O E e o A. Mas o resto era igual? Igual. Duas irmãs? Então deve ser gêmeas univitelina. Rapaz, deve ser. Confundiu todo mundo na escola. Aí nesse caso aí, os sistemas informatizados, eles procuram a nível de palavra, vai conseguir diferenciar, né? Vai conseguir diferenciar, porque as duas têm a mesma mãe, né? Então, gente, olha, a apologia à homossexualidade é o seguinte, ó, aqui eu não quero saber se você é homem ou se você é mulher. Só tem uma coisa, na minha empresa você não pode querer defender que é homem, e nem você querer defender que é mulher. Seja neutra ou neutro. Nas escolas, em todo lugar você tem que... Estão exigindo a nossa neutralidade. O que leva a gente a discutir isso no meio empresarial, no meio escolar? Acho que só se for uma questão que for aberta nesse sentido específico, mas no ir e vir, no estudar, nos trabalhos, nas tarefas, nas atividades. Sim, tem as provas também, né? Aí tem umas provinhas com os professores radicais, colocam para a gente fazer algumas dissertações descrevendo lá qual que você acha da ideologia de gênero. Você acha que a cultura judaico-cristã ainda
prevalece na sociedade contemporânea. Aí você aí quer passar na disciplina? Ou quer repetir de novo? Ou muda de professor, né? Ou muda de faculdade? Aí como é que faz? Diz aí, meu irmão, como é que faz? Quantas vezes a gente já teve que dizer que o homem veio do macaco, né, para poder chegar na faculdade? Aí chegar na faculdade, o macaquinho, você desculpa, nós não viemos de você não, foi só para chegar até aqui. Você contribuiu muito para chegar até aqui. Aí o macaco fica dispensado, né? O macaco fica dispensado. A teoria da evolução cai por terra, mas pelo menos dizer que conhece. Segundo Charles Darwin, ele descreve. Se pedir a tua opinião, ele diz, segundo fulano e tal, você não coloca o teu nome. Porque tem gente assim, a teoria da evolução descreve que, aí você vai comprar a ideia, coloca segundo fulano e tal, foi o que eu aprendi, segundo fulano e tal, segundo ciclano, eu coloco a pessoa na fogueira, para poder me liberar. Mas se bem que nessa época eu ainda não conhecia a verdade, mas quando eu conhecia, eu resolvi fazer do meu jeito, né? Vamos lá, esse conceito da ideologia de gênero ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Acho que aqui o pessoal já ouviu falar em chá de revelação, é isso mesmo? Mesmo ali, o nome é chá de revelação, o nome é chá de revelação. Inventaram agora esse negócio. Ninguém sabe. Aí o pessoal marca uma festinha, aí chega lá todo mundo na expectativa, aí coloca uns nomes, aí é isso, é aquilo, aí solta um negócio lá, um foguete, um balão, aí sai um monte de coisa, aí vem uns nomes descendo, as pessoas ficam pegando, aí quem pegou o nome tal, aí vai dizer, a verdade é, aí vai dizer, aí o pessoal que perdeu diz, por que eles fazem isso? Porque é uma definição do sexo da criança, biologicamente. Se não houvesse, essa festa não existe, né? Não é neutro, não vamos fazer essa festa não, porque o que vier, morre. Olha, vier, morre é muito bom, não é isso? O que der, deu. Gente, biologicamente falando, a biologia vai continuar obedecendo a Bíblia. Vai nascer macho ou fêmea, tá certo? Um dia eu estava conversando com alguém, só um parênteses de meio minuto, e alguém disse assim, se essa teoria vale, por que no meio animal existe animais do mesmo sexo procurando um outro? Rapaz, eu não entendo desta lei física ou biológica para seres racionais, eu só vou até o racional, que é o que me interessa, né? É o racional que é o meu universo. O que acontece lá, eu não tenho muito interesse em querer, deixa com o pessoal da zootecnia, né? De outro ramo de atividade. Para mim, eu não discuto isso porque isso eu não vou querer procurar fundamento. Vamos lá. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário. O que é o ser binário? O homem nasce com sexo masculino ou sexo feminino. Ensina que a entidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Ou seja, aqui tanto faz ter a genitália masculina como a genitália feminina. Isso para eles não interessa. Mas tem genitália aqui masculina. Não interessa não, isso aqui vai mudar. Vai chegar uma época em que a orientação vai dizer o que a pessoa vai ser. E de repente pode ser preciso extrair. Fala-me Deus. Não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural, descrita por Paulo em Romanos 1, 26 e 27, ela é incentivada. A homossexualidade, a sexualidade antinatural. A Bíblia registra um fato que nos leva a pensar sobre esse comportamento antinatural, é quando os anjos vão visitar Ló, né? Ló, eles veem os moços bonitos chegando na casa de Ló e querem saber quem é e pedem para tirar, sacar, mandar saírem fora para que eles pratiquem perversão sexual. Ou seja, a sexualidade antinatural é a prática do sexo de forma invertida do modo correto como Deus estabeleceu para as categorias macho e fêmea. O contrário, né?
Deus não estabeleceu relacionamento entre dois homens para a prática da sexualidade, nem duas mulheres para a prática da sexualidade, né? Então, fora disso, é uma prática sexual antinatural. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Lembrando que muito disso aqui vem da mídia, incentivado pela mídia. Responsabilidade negligenciada, subtópico 2. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Quando ele diz que o modelo bíblico vem sendo abandonado, eu pergunto se os irmãos entenderam essa expressão. O modelo bíblico vem sendo abandonado. Quando você usa essa expressão, é quase impossível fazer uma pergunta: abandonado por quem? Por quem? Por quem, irmão Rogério? Por quem? Por alguém da igreja ou pelo mundo? O modelo bíblico vem sendo abandonado. Por quê? Se for pela igreja, me preocupa. Pelo mundo, o mundo jaz maligno. Porque se alguém não, raciocina comigo, se alguém no mundo adotava como comum o padrão bíblico, mesmo não sendo o evangelho, é normal, né? Mas quando ele se descaracteriza e passa a aceitar outro modelo, é do mundo. Para mim não tem crítica. Agora, você está falando dentro da igreja, gente, isso assombra a gente, não? O modelo bíblico vem sendo abandonado. E se a expressão correta for pelos cristãos, isso é motivo de preocupação. Nós não somos a escória do mundo, nós não somos o modelo, o sal da terra e a luz do mundo. Como é que a gente vai abandonar aquilo que a Bíblia nos ensina? Fim dos tempos. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilante e inconsequentes. O que vocês entendem por uma pessoa de duplo ânimo? Não é o que eu estou pensando, não, né? Vacilante é o duvidoso, beleza. Inconsequente é irresponsável. E duplo ânimo. Sabia, pastor Francisco, que lá no Parque Santo Antônio tinha um irmão que quando orava, ele dizia assim: Senhor, dá duplo ânimo à minha esposa. Sabia? Aí um dia o pastor João chegou para mim e disse: sabia que o irmão está pensando que está pedindo uma coisa boa para a mulher dele? Eu acho que sim. Pois é, o duplo ânimo é reprovado por Tiago. Ou seja, a pessoa dúbia, né? A pessoa dúbia, ou seja, não sabe o que quer, né? Aí ele pedia duplo ânimo como se fosse: Senhor, renova as forças, dobra as forças, né? O ânimo aqui é outra coisa, né? Duplo ânimo no sentido bíblico é outra coisa. Os efeitos, uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Ele quer o compromisso, quer ter a saidinha dele com quem ele quer, com a namoradinha, sei lá com quem, mas, e cadê o dinheiro para gastar com ela? Tem que trabalhar. E se não trabalha? São os famosos, na atualidade chamam dos famosos filhos cangurus. Eu falar no filho canguru? Aí o que é o filho canguru? Quer ficar debaixo, dentro da bolsinha dos pais. 30 e tantos anos, e aí, como é que tá? Tá bom demais. Lá em casa eu tenho tudo, papai e a mamãe me dão tudo. E aí, quando é que tu vai assumir? Enquanto eu tiver papai e mamãe, o negócio tá bom demais. E para que responsabilidade? Isso é bom demais assim, né? Ô meu irmão, vai ter como, cadê irmão? Vai ter como uma formiga, né? Preguiçoso. Eu lembro que quando eu trabalhava com o papai, que a gente já ganhava um dinheirinho, eu ganhava quase igual a ele, e a gente recebia dinheiro em qualquer dia de sábado. Diga qual é o meu maior prazer? Era receber, quanto foi que o senhor fez? A gente cortava palha. Fiz tanto, o papai recebia aí. E esse outro aqui? É ele. Aí disse: senhor, tanto. Aí quando ele me mirou para cá, eu nem contava, eu fazia assim, entregava para ele, ó, chama ele, queria me dar, só vai me dar, mas eu vou só guardar na minha gaveta do meio, lá do guarda-roupa. Quando o senhor precisar de açúcar, fala comigo. Nessa hora eu vou dizer assim: eu tenho dinheiro do açúcar. Ele dá mó valor, vai. Mó vontade de tomar um refresco com meio pão, era a minha sede, mas vai faltar açúcar, não tem jeito. Se não faltar açúcar, eu vou, pelo menos o refresco está garantido. Eu deixo uma parte aqui. Aí um dia eu fiquei tão triste, subiu da minha gaveta 50 conto de réis.
Eu guardei tanto de papai. Veio aqui o Lacusta e comeu meus 50 reais, 50, não sei o que era na época. Mas um dia o meu irmão começou a trabalhar de pegar fazer igual a mim, né? Nós somos da mesma raiz, né? Da raiz da família Mariana. Aí no dia que pagaram o papai, pagaram a gente, agora quem é o carregador de palha? Era ali. Era dinheiro demais. Aí quando entregou para ele, papai, ele era mais novo que eu, o papai foi pegar e saiu correndo nas ruas de Calcaia. Abraçado com esse dinheiro. Se o papai não tivesse corrido atrás dele, ainda hoje estava correndo lá pela Calcaia, Coité, por acolá. Aí vocês perguntam como é que terminou. Eu não sei, o pai correu, eu fiquei na minha. Ele também não me disse o que aconteceu. Se dividia, não sei. Pensa, na mesma família, né? Na mesma família a gente tem pessoas de comportamentos diferentes. Misericórdia. Mas é assim mesmo, a história se repete, né? Vamos lá. Homens incapazes, cadê? Eu fiquei onde aqui? Me ajuda aí. Capaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Tem gente que eu ouvi falar, não foi crente. Se eu soubesse quem inventou o emprego, eu mandava matar. Pensa num cabra corajoso, né? Não pode, foi Deus, né, que criou o trabalho. E o trabalho dignifica o homem, né? Isso é gente preguiçosa. Agora, uma coisa, eu tinha assim um negócio meio ruim comigo. Trabalhar dia de segunda-feira. Eu sempre tinha um negócio ruim comigo. Mas por quê? Porque eu jogo muito futebol. Passar o fim de semana era sábado de tarde, sábado domingo, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu estava morto na segunda-feira. Só uma coisa me confortava na segunda-feira. Não era o trabalho, eu garanto. Era pegar o trem e ouvir o pessoal falar. Tu viu que o golaço da meia esquerda, quando centraram, o homem foi lá de cabeça, lá na gaveta. Eu sabia que era eu, né? Ficava só encolhidinho ali. Olha, o cara tá aí. É o mesmo sentimento que esse pessoal tem, gente. Aí não tinha jeito. Não mudou nada, né? Mas quando eu chegava no trabalho, meu Deus, daqui que chega de sábado de novo. Quando terminar a segunda-feira, olha, só faltam 4 dias para terminar a semana. Eu contava nos dedos. Sexta-feira não tinha sextou, mas para mim era jogou, né? Chegou na sexta-feira. Mas é isso mesmo. Passou. Agora é outra coisa. Mas trabalhar é bom. Trabalhar é bom demais. Tanto é que eu trabalho em 2 entidades, né? Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Gente, quem casa quer. Eu acho que o preguiçoso devia casar mesmo, né? Acabar arranjando uma despesa extra para os pais, né? Não tem jeito. Não tem pai que queira ver os filhos sofrendo. Mesmo que o menino não goste de trabalhar, aquele negócio todo, ele vai acabar dando uma mãozinha. Não. Eu acho que pelo sentimento paterno, ninguém deixa os filhos perecerem. Meu filho arranjou trabalho, pai, tá tão difícil, mas tu já mandou o currículo? Não, porque não vão me aceitar. Tu tenta, homem. Mas já mandei os 2, mas tu mandou direitinho de acordo com como manda o script. Eu mandei, nem me chamaram, rapaz. Se for crente, aí vai para a Bíblia. Pedir e dar-se usar. Bater e a porta. Tu não pede nem bate, como é que se abre? Na porta tem escancarada assim, não. Crise de liderança. Já comentei um pouquinho, né? Só ler. A crise de masculinidade em geração tem gerado, melhor, homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líder transforma-se em anarquia. Na época do profeta Ezequiel, Jerusalém estava nessa mesma situação, sem líder. O que é que havia quando não tem liderança? Corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Não tem liderança. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era essa crise de liderança. Deus procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, ou seja, homem que assuma o papel de líder. 3 e último, Boaz, símbolo bíblico ou de masculinidade, modelo de generosidade. Todo mundo conhece a história de Boaz, né? Muito bonita. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi ou Noemi, dependendo da pronúncia, né? Esta Noemi perdera o marido, os filhos, e ficaram apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ela não sabia que era de Boaz, tá, gente? A coisa vai se desenrolando, depois é que se descobre isso, tá? Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Boaz também não sabia que era Ruth, tá? Havia esse desconhecimento a priori.
Depois que ele toma informações, aí é que vão se aproximando aqui dos respectivos nomes. Ele, Boaz, se dirigiu a ela com ternura. O que é que está fazendo aqui no meu campo? Você é moabita, não pode. Primeiro de tudo, porque existe uma lei de Israel, né? As espigas que caíam pela cega não poderiam ser reaproveitadas, tinha que ficar para quem viesse depois fazer a respiga, ou seja, uma nova colheita daquilo que caiu na cega originária, né? Tanto que ficava para quem vinha depois fazendo um retrabalho. Dirigiu-se a ela com ternura, claro, ele tomou informações para saber quem era, a protegeu para não ser molestada, bonita, pegando respiga, cheio de empregado, porque Boaz era rico, um daqueles empregados, não tem sempre um gaiatinho, né? Aí, você está pegando respigazinho aí, sabia que você é só o filho, né? Para evitar isso, o que é que Boaz faz? Essa moça merece respeito, e eu não quero ninguém com gaiatice e enxerimento com ela. Isso é papel do homem. Isso é papel do homem. E não incentiva a canalice, a brincadeira de mau gosto, a comportamentos desrespeitosos. Ele proibiu que Ruth fosse molestada pelos seus empregados. Um bom líder, gente, ele tem moral, tem autoridade, tem respaldo. Claro, a Bíblia não conta muito de Boaz, mas subentende que ele era um camarada muito influente, rico por sinal. Ele também era solidário. Ele entendeu a priori que ela estava ali para colher aquelas espigas, não porque ela queria se aproximar de alguém que fosse rico. Ele entendeu que ela estava ali na condição de necessitada. E melhor do que isso, o texto vai falar lá em Ruth, capítulo 2, verso 14, que ele a alimentou. Disse: colha coisas melhores, você precisa de abastecimento. E ordenou que ela fosse favorecida na colheita, ou seja, a partir de agora, ela vai também colher da cega principal, ou seja, ela vai estar na frente da colheita também, ela não vai ficar para trás não, ou seja, ela vai tirar dos frutos bons, né? Da colheita boa. Porém, havia uma lei que na época, que uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. E aí, quem é Boaz? Não é meu cunhado, não é, descendo um pouquinho, parente em segundo grau. Aí foi fazendo as medições. E agora? Aí é tão interessante essa história, que ele vai abrir mão de algo que prioritariamente não era ele o responsável. Ele não tinha obrigação de casar. A viúva teria que casar dentro da sua estrutura, da hierarquia familiar. Primeiro, por aí. E segundo, parente remidou para chegar nele, e os outros teriam que abrir mão do seu direito de compra da propriedade. Mas a compra da propriedade por si só não garantiu o casamento. É o seguinte: isso aqui é a propriedade, eu vou comprar. E como é que a gente vai fazer com Ruth? Eu estou comprando a propriedade. Ruth vai ficar viúva do jeito que ela está, do jeito que ela está. Acho que alguém passou mal, senão. Se pedir de ajuda ali, o pessoal de enfermagem aí tá de prontidão, viu? Uma viúva, assim, apesar de compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros, ou seja, mesmo que a gente encontre um parente que possa adquirir a propriedade, esse parente não é o parente responsável pelo casamento, é o parente para herdar a herança do falecido. Vê se vocês entendem aqui, ó. Noemi viúva, Ruth viúva, Ruth viúva e sem filho, pela lei, parente próximo casaria para gerar a posteridade do falecido. Ponto. A pessoa que faleceu deixou herança seria transmitida para a família, mas alguém teria que comprar. E quem teria que comprar era o parente mais próximo. Para comprar, o direito era de comprar e não de casar com a viúva.
Aí vamos na Assembleia Geral. Reúne os anciãos, que eram as pessoas que realmente autenticavam os negócios na época, né? Os contratos. Reúne os anciãos, plural é anciãos, tá? Já vi crente cantando anciões. E anciãos. Reúne os anciãos e, se houver uma decisão por parte dos parentes próximos de que eles não querem comprar a propriedade, e a única coisa que eles precisam fazer é comprar a propriedade, então eu faço o seguinte: eu assumo a compra da propriedade e, como um plus para quem não sabe é um adendo, um mais, tá? Uma mais-valia, eu ainda caso com Ruth. Ok, na reunião os parentes próximos abriram mão da compra da propriedade. Então está resolvido. Quem é o próximo? O próximo seria o parente remidor, seria Boaz. Só que ele prometeu que, se ele comprasse, depois de ser cedida a aquisição para ele, ele ainda faria ele ainda cumpriria essa outra obrigação, que era casar com Ruth. E no caso, nem todo homem queria, porque o filho, né, que nascesse dessa união, ele iria herdar o nome também do falecido, né? E não dele. É porque ele era apenas o sucessor, né? Se ele tivesse que ter filhos com o nome dele na certidão, teria que ser da próxima geração que ele formaria. Segundo filho. É verdade. Então esse homem é bom demais, gente, né? Aí você diz assim: não, também com o dinheiro que ele tinha, eu também casava, né? E se Ruth não fosse uma pessoa também bondosa, né? Maravilhosa. Ok. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Vamos ao modelo de responsabilidade. Para terminar, né? Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. E estava na fila. Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso para os anciãos. Na audiência explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth, porque eu vou fazer isso. Vocês podem comprar, mas quem comprar tem que casar com Ruth. Eu vou fazer isso. Aí o pessoal disse assim: comprar eu compro, casar com Ruth é demais, né? Vamos fazer um exercício aqui de suposição, vamos? Vocês acham que a idade de Boaz era equivalente à idade de Ruth? Eu tenho a impressão que a diferença era um pouquinho grande. Ele chama de minha filha em alguns textos, né? Minha filha, né? Ele dá um tratamento de uma pessoa como se fosse, digamos, de uma idade bem mais elevada, mais avançada do que... Mas aqui a gente pode entender completamente que isso aqui não é interesse, não é o golpe do baú não, né? Aqui não é o golpe do baú, aqui é uma coisa legítima, aqui é amor mesmo, é o papel do homem. Ok, o parente que tinha a primazia autorizou a Boaz comprar as terras e se casar com uma Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ou seja, Noemi, valeu a pena você continuar ao lado de Ruth. Ruth vai ser abençoada e ela vai lembrar de tudo que você fez por ela. Gente, o que você faz hoje, lá na frente o Senhor vai recompensar. Pode ficar tranquilo. Quantas vezes Noemi disse: minha filha, eu não tenho mais condições de ter filho para te dar marido. Fica aí, volta para a tua família. Teu povo é o meu povo. Pastor Humberto, né? Gostava, né? Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Pastor Humberto, não é vendo a visita do homem. O casal gerou Obed, aí, avô do rei Davi, de cujo linhagem nasceu o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai, líder exemplar. Quem quer ser Boaz diz amém. Ninguém quer ser Boaz. Ah, você quer casar de dona, né? Já sei. Vou entender bem direitinho, tá? Quem quer ser Boaz na generosidade, na responsabilidade, gente. Espera aí. Não é no casamento não, porque nem eu disse amém. Conclusão: Deus criou o ser humano com dois gêneros. Quais foram? Aí eu disse macho e fêmea, acertou também. Homem e mulher, acertou também. Por isso a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Ok, isso aqui é o resumo da conclusão do ponto 1. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Ou seja,
provedor e protetor. A desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. Eu não quero casar, não quero proteger, eu não quero. A masculinidade bíblica exige o autocontrole. Não pode ser alguém desregrado. O que é uma pessoa desregrada? Desrespeitosa, em todo sentido. Pega o exemplo de Boaz. Eu disse lá no princípio, né? Ruth deitou-se debaixo do mesmo lençol e tomou um susto à meia-noite, está na Bíblia. Não, pastor Faustino? À meia-noite, quando ele desperta e vê uma mulher de lado, toma um susto. Isso chama-se auto o que, gente? Autocontrole. É segurar o impulso. Mas Boaz também, pela idade dele, também fazia. Não. Esse autocontrole não depende de idade, é questão de senso crítico, tá? Autocontrole, de responsabilidade, isso. Autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Saí dessa escola aqui, olha, eu aprendi bem hoje, a partir de hoje eu sou macho. Lá em casa quem vai mandar sou eu. A mulher vai ter que me obedecer, e assim? Não, gente. Daqui para frente você vai virar uma seda. Vai conversar moderadamente, vai sentar, vai dialogar, vai fazer acordo de leniência com a mulher, vai fazer ajustes de conduta. Você vai ser um doce, você vai ser uma coisa finíssima. Ela vai abrir a boca e dizer: nunca vi um homem assim como este depois da escola dominical do dia 6 de agosto. Vai ser diferente, vai ou não vai? Aí você vai, não, eu já sou isso. Tá bom, parabéns para você, tá? Continue sempre assim. Mas a melhor pessoa que pode declarar quem nós somos dentro de casa é a nossa própria esposa. Se ela não quiser que a gente suba do ministério, né? Se ela quiser que a gente suba, ela vai omite algumas informações. Não é isso que o pessoal diz, não. Aqui a coisa